Rimuru Tempestade. Rimuru Tempeste, a Rimuru Tempezuto, é o principal protagonista de Death Time e Got Reincarnated as Slime e a reencarnação de Satoru Mikami. A aparência. E Slime. Em sua forma regular, Rimuru assume a aparência de uma massa geralmente esférica e às vezes amorfa de lodo levemente azul e translúcido. Inicialmente, a forma de lodo de Rimuru tem um diâmetro de cerca de 40 cm, isso aumenta para 70 cm após sua evolução para Demon Slime e aumenta ainda mais para entre 80 a 100 cm após sua reencarnação para Ultimate Slime. O humano. As características faciais de Rimuru em forma humana são quase idênticas às de Shizuizawa, mas seus longos cabelos prateados e profundos olhos dourados lhe dão uma beleza divina de outro mundo que diferencia os dois. Ele ocasionalmente pode ser visto usando a máscara de Shizu ou vestindo asas de dragão. Inicial. A forma humana inicial de Rimuru antes de consumir o desastre Orc era de uma criança que não parecia ter mais de 6 ou 7 anos. Seu cabelo era relativamente curto e ele usava uma roupa simples feita de peles antes de mudar para sua combinação mais icônica de camisa, calça e jaqueta de couro. Semente do Lorde Demônio. Depois de consumir o Orc Disaster Gel, Rimuru ganha mais 10 centímetros de altura e cabelos significativamente mais longos, fazendo parecer uma criança por volta dos 9 anos de idade. Sua roupa principal neste período de tempo consiste em calças pretas soltas e uma camisa branca e dourada, ambas tecidas de seda misturada com seu próprio fio de aço. Além disso, ele usa uma jaqueta preta grossa, a azul no anime mangá, e um lenço de pele, ambos feitos da pele do Direvol Boss. Verdadeiro Lorde Demônio. Após seu festival de colheita e evolução para um Demon Slime, Rimuru ganha mais 10 centímetros de altura, fazendo parecer uma criança por volta dos 10 a 12 anos. Durante este período, sua roupa principal consistia em calças pretas, uma camisa preta e dourada sem ombros, seu lenço de pele e um auri preto com detalhes em branco nas mangas. E Slime Supremo. Após sua evolução em um verdadeiro dragão e subsequente reencarnação em um Ultimate Slime, a forma humana de Rimuru é a de um adolescente andrógeno, embora feminino, de 15 a 16 anos. Sua roupa principal consiste em calças pretas e uma camisa longa sem mangas preta acentuada com botas brancas e listras brancas, respectivamente. Seus braços têm mangas compridas pretas destacadas com ornamentos dourados na parte superior, bem como uma gola dourada em volta do pescoço. Seu cinto branco semelhante a uma corda tem um laço de metal na parte de trás com a finalidade de amarrar a bainha de sua espada. Ele também pode ocasionalmente ser visto vestindo uma capa por cima desta roupa. Além disso, Rimuru foi visto vestindo uma versão mais casual desta roupa com um par mais simples de calças pretas excessivamente largas e uma camisa branca no lugar das originais. Personalidade. Rimuru é uma pessoa excêntrica e infantil por natureza, mas isso não deve ser confundido com imaturidade e ingenuidade. Sob a superfície, Rimuru está constantemente analisando, planejando e pesando os prós e contras de suas ações, tomando a decisão inteligente a longo prazo sobre decisões mais precipitadas e emocionais. Em contraste com esse comportamento normalmente composto e calculista, ele é absolutamente implacável quando se trata de lidar com pessoas que o irritaram. Ele vai tão longe como tortura brutal e assassinato sem pestanejar se ele pode se safar e usa métodos mais sutis como intimidação e chantagem quando ele não pode. Rimuru também toma muito cuidado com sua imagem pessoal, mentindo em contas oficiais, apagando memórias e criando documentos históricos forjados para fazê-lo parecer uma pessoa mais gentil e benevolente do que realmente é. Apesar de suas tendências muitas vezes egoístas e nefastas, Rimuru se preocupa profundamente com seus subordinados, vendo-os como algo como uma família ou uma coleção de crianças. E graças às memórias de Satoru Mikami e Shizuizawa, Rimuru tem acesso a um conjunto robusto de ética humana para confiar quando seu eu monstro mais cruel não está à altura da tarefa. Seu objetivo na vida é criar um mundo conveniente, onde ele possa relaxar e desfrutar preguiçosamente de entretenimento semelhante em qualidade ao que é encontrado na Terra. Habilidades. Habilidades finais. Azatotian, Deus do Vazio. Unificação do Senhor da Sabedoria e Senhor da Gula. Consumo de alma, uma versão super aprimorada de predação gula, que pode devorar a alma do alvo ignorando o espaço-tempo. Colapso imaginário, a última energia destrutiva que preenche o caótico espaço imaginário e pode ser usada com total eficiência graças ao núcleo de Teosofia Amanas. Espaço imaginário, um mundo de caos. A versão ultra evoluída de Stomach e Isolation com tamanho ilimitado. É uma prisão onde quem precisa ficar em quarentena é trancado. Dominação espaço-tempo, manipulando e dobrando o tempo e o espaço à vontade dos usuários, sendo capaz de se mover em um instante apenas pensando conscientemente sobre isso. Até permite que o usuário interfira no tempo. Barreira multidimensional. A defesa absoluta é alcançada através da separação de dimensões espaciais e várias barreiras poderosas. Capaz de bloquear qualquer coisa que o usuário possa compreender. Liberação de dragão verdadeiro Source Tempestade, ATBA. Nucleação do dragão verdadeiro Source Storm, ATBA. Shub-Niggurath, Senhor da Colheita. Núcleo ou essência de Uriel combinado com todas as habilidades adquiridas através da cadeia alimentar. Criação de habilidades. Permite que o usuário crie novas habilidades com base nas informações obtidas da análise e nos desejos do usuário. Duplicação de habilidades. Permite que o usuário recrie habilidades das quais possui uma análise completa. Skill Gifting.
permite que o usuário conceda habilidades a um alvo, supondo que sejam compatíveis. Armazenamento de habilidades. Armazena as informações de todas as habilidades analisadas para que possam ser recriadas posteriormente. Rafael, Senhor da Sabedoria. Fundiu-se com Beelzebut para criar Azatothnia. Aceleração do pensamento. Permite que o usuário estenda seus pensamentos em até 1 milhão de vezes. Avaliação analítica. Analisa e avalia o alvo. Processamento paralelo. Opera sobre qualquer assunto que o usuário deseja analisar, separando do processo de pensamento normal. Qualquer processo em processamento paralelo é afetado pelo Mind Accelerate, portanto, acelerado em 1 milhão de vezes. Chan Annulmento. Remove a necessidade de um canto ao usar Magic. Toda criação. Permite que o usuário compreenda completamente qualquer fenômeno não oculto, desde que tenha uma certa quantidade de conhecimento de antemão. Sintetizar e separar. A capacidade de fundir e separar. Alteração. Permite que o usuário modifique ou até mesmo evolua habilidades nas circunstâncias certas. Previsão de ataques futuros. Permite ao usuário ver uma série de resultados que vão acontecer. Os resultados que foram calculados têm 100% de chance de ocorrer. Beelzebub, Senhor da Gula. Fundiu-se com Rafael para criar Azatothnia. Predation. Absorve o alvo no corpo do usuário. A chance de sucesso é reduzida se o alvo tiver qualquer tipo de consciência. Predação pode ser usado em objetos orgânicos, inorgânicos e não físicos, por exemplo, formas de vida espirituais como elementais e demônios, bem como habilidades, magia, artes e quaisquer ataques do tipo projétil das categorias acima mencionadas, bem como magias eles mesmos. Comparado com sua contraparte de habilidade única, em Bula, ela foi aprimorada e agora pode ignorar espaço e tempo para consumir qualquer coisa na percepção do usuário. Estômago. Armazena o alvo anterior. Ele também pode armazenar materiais criados por meio do análisis. Itens armazenados no estômago do usuário não são afetados pelo tempo. Seu espaço é aproximadamente 10x o da Gluttony. Mimetismo. Permite que Rimuru reproduza a forma e as habilidades dos alvos absorvidos. Disponível apenas depois que o alvo foi totalmente analisado. Originalmente, a maioria das habilidades intrínsecas obtidas de uma espécie predada só poderia ser usada em plena capacidade assumindo a forma da referida espécie, mas a metamorfose universal nega esse problema. Isolamento. Armazena efeitos nocivos que não podem ser analisados, neutralizando-os e decompondo-os em magias. Rot. Inflige rot no alvo, decompondo se for orgânico. Cadáveres de monstros parcialmente absorvidos dessa maneira recompensarão o usuário com parte das habilidades do monstro. Este efeito está imbuído em predação. Soul Consume. A capacidade de capturar as almas de qualquer pessoa implorando por suas vidas, buscando ajuda do usuário, recuando ou fugindo. Uma vez que a condição seja satisfeita, a alma pode ser capturada a qualquer momento depois, de praticamente qualquer distância instantaneamente. O usuário pode ser informado sobre quaisquer pensamentos maliciosos pelo alvo imediatamente. As almas dos recém-mortos também podem ser apreendidas. Cadeia alimentar, derivado de receber e fornecer. Uma habilidade que permite que os subordinados do usuário forneçam sua força para aumentar a sua. Ele também pode desviar um pouco de sua força para eles. Food Chain também lhe concede acesso às habilidades daqueles que estão ligados a ele. Uriel, Senhor dos Votos. O estado combinado de todas as habilidades recebidas da cadeia alimentar após o Festival da Colheita, usando o espaço manipulando a prisão ilimitada como base. Dominação espacial, a versão aprimorada da manipulação espacial que permite ao usuário, entre outras coisas, se teletransportar instantaneamente com pouco ou nenhum atraso, para um local onde o usuário tem coordenadas, bem como bloquear o espaço local ao redor do usuário para evitar que o espaço seja manipulado. Barreira universal, fornece defesa absoluta com uma barreira multicamadas e a separação de espaço entre cada camada. Aprisionamento ilimitado, aprisiona o alvo em um número infinitamente complexo de dimensões espaciais. Absolute Severance, um ataque devastador que corta o próprio espaço, alcançado pela inversão de prisão ilimitada. Manipulação da lei, fogo negro e trovão. Controle mágico total. Controle total das propriedades de calor e inércia. A capacidade de armazenar e remover livremente o calor do estômago. Também é capaz de alterar a realidade. A versão de Rimuru dessa habilidade permite que ele use as habilidades que obteve através da cadeia alimentar. Veldora, Senhor das Tempestades. Obtido depois que Beelzebut comeu os restos de Veldora dentro do estômago e mais tarde integrado em Azatothnia. Summon Storm Dragon, uma habilidade que pode convocar Veldora através do espaço-tempo. Restore Storm Dragon, uma habilidade que copia as memórias de Veldora em sua própria mente. Em outras palavras, se Veldora morrer por algum motivo, ele pode substituí-lo ou, em outras palavras, o Veldora real residiria dentro de sua própria alma. Storm Magic, permite ao usuário acessar Storm Magic. Velgrin, Senhor da Queimada. Obtido após consumir Velgrin e posteriormente integrado ao Azatothnia. Summon Source Dragon, uma habilidade que pode convocar Velgrin através do espaço-tempo. Restore Source Dragon, uma habilidade que armazena as memórias de Velgrin em sua própria mente. Source Magic,
permite ao usuário acessar Source Magic. Habilidades únicas. O Sábio. Evoluiu para Rafael. Aceleração do pensamento, aumenta a velocidade do pensamento em 1000 vezes. Avaliação analítica, analisa e avalia o alvo. Processamento paralelo, opera sobre qualquer assunto que o usuário deseja analisar, separando do processo de pensamento normal. Qualquer processo sob processamento paralelo é afetado pelo pensamento acelerado e acelerado em 1000 vezes. Chain Annulment, anula o período de lançamento necessário ao usar Magic, etc. Toda a criação, permite que o usuário compreenda completamente qualquer fenômeno não oculto, desde que tenha uma certa quantidade de conhecimento de antemão. Gula. Evoluiu para Beelzebub. Predation, absorve o alvo no corpo do usuário. A chance de sucesso é reduzida se o alvo tiver qualquer tipo de consciência. Predação pode ser usada em objetos orgânicos, inorgânicos e não físicos, por exemplo, formas de vida espirituais como elementais e demônios, bem como habilidades, magia, artes e quaisquer ataques do tipo projétil das categorias acima mencionadas, bem como magias eles mesmos. Estômago, armazena o alvo anterior. Ele também pode armazenar materiais criados por meio do análisis. Itens armazenados no estômago do usuário não são afetados pelo tempo. Seu espaço é aproximadamente 10x o do Predator. Mimetismo. Permite que Rimuru reproduza a forma e as habilidades dos alvos absorvidos. Disponível apenas depois que o alvo foi totalmente analisado. Originalmente, a maioria das habilidades intrínsecas obtidas de uma espécie predada só poderia ser usada em plena capacidade assumindo a forma da referida espécie, mas a metamorfose universal nega esse problema. Isolamento, armazena efeitos nocivos que não podem ser analisados, neutralizando-os e decompondo-os em magias. Rot, inflige rot no alvo, decompondo se for orgânico. Cadáveres de monstros parcialmente absorvidos dessa maneira recompensarão o usuário com parte das habilidades do monstro. Este efeito é imbuído pela predação. Receber, ganha a habilidade de obter habilidades de monstros sob a influência do usuário. O proprietário original da habilidade recebida não perderá a habilidade por causa disso. Provide, concede parte das habilidades do usuário a monstros sob a influência do usuário ou ligados à alma do usuário. Ele só pode fornecer habilidades com as quais o alvo seja compatível. Devorador. Evoluiu para Gula. Predation, absorve o alvo no corpo do usuário. A chance de sucesso é reduzida se o alvo tiver qualquer tipo de consciência. Predação pode ser usada em objetos orgânicos, inorgânicos e não físicos, por exemplo, formas de vida espirituais como elementais e demônios, bem como habilidades, magia, artes e quaisquer ataques do tipo projétil das categorias acima mencionadas, bem como magias eles mesmos. Estômago, armazena o alvo anterior. Ele também pode armazenar materiais criados por meio do análisis. Itens armazenados no estômago do usuário não são afetados pelo tempo. Seu espaço é de aproximadamente 41.888 metros cúbicos. Análise e analisa e pesquisa alvos levados ao corpo do usuário. Permite que o usuário crie itens fabricáveis. Se os materiais necessários estiverem presentes, uma cópia do item pode ser feita. A análise bem-sucedida do método de conjuração permite que o usuário aprenda as habilidades e magia do alvo. Mimetismo. Permite que Rimuru reproduza a forma e as habilidades dos alvos absorvidos. Disponível apenas depois que o alvo foi totalmente analisado. Originalmente, a maioria das habilidades intrínsecas obtidas de uma espécie predada só poderia ser usada em plena capacidade assumindo a forma da referida espécie, mas a metamorfose universal nega esse problema. Isolamento, armazena efeitos nocivos que não podem ser analisados, neutralizando-os e decompondo-os em magias. Impiedoso. Sacrificado e integrado em Beelzebub. A capacidade de capturar as almas de qualquer pessoa implorando por suas vidas, buscando ajuda do usuário, recuando ou fugindo. Uma vez que a condição seja atendida, a alma pode ser capturada a qualquer momento, mesmo em distâncias muito longas instantaneamente, e o usuário pode ser informado sobre quaisquer pensamentos maliciosos pelo alvo imediatamente. As almas dos recém-mortos também podem ser apreendidas. Degenerar. Sacrificado e integrado em Rafael. Síntese. Transforme dois alvos diferentes em um único objeto. Pode ser usado para mesclar habilidades, evoluindo-as em novas habilidades. Mais de uma habilidade pode ser adquirida a partir da fusão, dependendo da combinação usada. Separação. Libere as propriedades inerentes ao alvo e transforme-o em um objeto separado. O objeto original pode desaparecer se não tiver forma física. Habilidades intrínsecas. E Slime Supremo. Aqui do espírito do dragão. Aqui poderoso que imbui a aura do usuário com propriedades mágicas e físicas e destrói qualquer coisa com que entre em contato. Sentido universal. Permite que o usuário perceba quase todas as sensações, incluindo, mas não se limitando a, luz, som, olfato e calor em um amplo raio. Mudança de forma universal. Permite que o usuário altere livremente as propriedades de seus corpos e disfarce sua aparência. Gosma demoníaca. Regeneração infinita, a versão aprimorada da Extra Skill Ultra Speed Regeneration.
Funciona mais rápido que a versão anterior e pode até curar danos ao corpo espiritual. Barreira multicamada, absorvida em Uriel. Permite que o usuário mantenha várias barreiras mágicas imbuídas de cada uma de suas resistências o tempo todo por muito pouco custo e esforço. Cada camada protege contra um certo tipo de dano e quando o dano é absorvido, uma quantidade apropriada de magias é gasta por sua vez. Sentido universal. Permite que o usuário perceba quase todas as sensações, incluindo, mas não se limitando a, luz, som, olfato e calor em um amplo raio. Mudança de forma universal. Permite que o usuário altere livremente as propriedades de seus corpos e disfarce sua aparência. Linha universal. Versão aprimorada do Stick Steel Thread. Replicação aprimorada. Uma versão mais durável do Replication. Capaz de ser usado como um meio de encarnação para True Dragons. Aqui do Lorde Demônio. Uma habilidade que aumenta a aura de uma criatura baseada em magia com magia e dobra seres inferiores à sua vontade. Movimento espacial, absorvido na dominação espacial de Uriel. Permite que o usuário conecte livremente dois espaços, desde que já tenha estado lá antes. Manipulação mágica, absorvida na manipulação da lei de Uriel. Trovão da Chama Negra, absorvido na manipulação da lei de Uriel. Versão combinada e aprimorada de Black Flames e Black Thunder. E Slime. Auto-regeneração ou evoluída para regeneração de ultravelocidade. Permite que o usuário se regenere de danos físicos. Absorver, absorvido em Predador. Permite que o usuário absorva um alvo em seu corpo. Dissolver, absorvido em Predator. Permite que o usuário dissolva alvos capturados com absorbo. Habilidades extras. Movimento espacial, absorvido na dominação espacial de Uriel. Permite que o usuário conecte livremente dois espaços, desde que já tenha estado lá antes. Chama Negra, a evoluiu para Relâmpago de Chama Negra. Permite que o usuário manipule livremente chamas negras feitas de sua energia mágica interna. Nas mãos certas, as chamas podem atingir várias centenas de graus Celsius. Black Thunder, a evoluiu para Black Flame Lightning. Permite que o usuário manipule livremente o poderoso raio negro. A Aura Mágica. Permite ao usuário imbuir propriedades mágicas em sua aura para combinar artes e magia. Controlar gravidade, absorvido na manipulação da lei de Uriel. Permite que o usuário manipule ondas de gravidade naturalmente existentes. Manipulação de partículas, a evoluiu para manipulação mágica. Permite ao usuário a habilidade de manipular virtualmente toda a matéria física através de magicules. Replicação, a evoluída para replicação aprimorada. Permite que o usuário crie clones de si mesmo controlados remotamente por magia. Os clones têm a mesma força e habilidades, exceto habilidades únicas e finais, que o usuário, mas são significativamente menos duráveis e só têm a quantidade de magias fornecida a eles na criação. Magic Jamming, a evoluiu para manipulação mágica. Permite ao usuário a capacidade de interromper o movimento de magicules em uma área extremamente grande e torna o uso de habilidades baseadas em magicule muito difícil para qualquer pessoa que não seja o usuário. Manipulação mágica, absorvida na manipulação da lei de Uriel. Permite ao usuário a habilidade de interferir diretamente nas magicules de outra pessoa e interromper suas habilidades e também melhorar drasticamente a precisão do usuário na manipulação de magicules. Movimento de sombra, absorvido em movimento espacial. Permite que o usuário viaje longas distâncias fazendo uso do subespaço de sombra. Rosca de aço pegajosa, a evoluída para roscas universais. Fios duráveis feitos do próprio corpo do usuário. Resistência do aço. Aumenta muito a força física do usuário. Fortalecer o corpo. Melhora todos os aspectos físicos do corpo. Barreira à distância. Permite que o usuário crie uma barreira em qualquer forma que especificar dentro do alcance. Sentido mágico, absorvido no sentido universal. Permite ao usuário observar as interações entre magicules e a matéria ao seu redor para criar uma imagem mental de seus arredores. Sense Solvaves, absorvido no sentido universal. Permite que o usuário detecte diretamente as ondas sonoras e ouça mesmo quando ensurdecido. Sensor de fonte de calor, absorvido no sentido universal. Permite ao usuário sentir o calor que irradia dos seres vivos. Semelhante à visão infravermelha. Cheiro aguçado, absorvido no sentido universal. Melhora muito o olfato do usuário. Habilidades comuns. Telepatia. Permite que o usuário se comunique mentalmente. Comunicação de pensamento. Uma versão mais forte da telepatia que permite ao usuário compartilhar diretamente seus pensamentos e experiências com o AS, alvo AS. Seu alcance efetivo é de cerca de 1 km. Hálito venenoso. Permite que o usuário libere um ataque corrosivo de sopro de veneno. Respiração paralisante. Permite que o usuário libere um ataque de respiração paralisante. A armadura corporal. Permite que o usuário forme uma armadura escamosa ao redor de todo o corpo ou seletivamente, que é mais dura que o aço. Ondas ultrassônicas.
Permite que o usuário manipule ondas ultrassônicas tanto como arma quanto para comunicação auditiva. Resistências. Anulação de ataque físico. Habilidade do tipo tolerância que concede uma resistência muito forte a qualquer tipo de ataque físico. Imbuído em Absolute Defense ou uma camada de Multilayer Barrier, dobrando o efeito de resistência. Anulação de efeitos naturais. Habilidade do tipo tolerância que concede uma resistência muito forte a qualquer tipo de fenômeno natural, por exemplo, raios, independentemente de serem ou não causados por magia ou física. Imbuído em Absolute Defense ou uma camada de Multilayer Barrier, dobrando o efeito de resistência. Anulação de condição anormal. Habilidade do tipo tolerância que concede uma resistência muito forte a qualquer tipo de condição anormal. Imbuído em Absolute Defense ou uma camada de Multilayer Barrier, dobrando o efeito de resistência. Anulação do ataque espiritual. Habilidade do tipo tolerância que concede uma resistência muito forte a ataques à mente e espírito. Imbuído em Absolute Defense ou uma camada de Multilayer Barrier, dobrando o efeito de resistência. Resistência a ataques sagrados demoníacos. Habilidade do tipo tolerância que reduz os efeitos de efeitos sagrados e mágicos abaixo de um certo limite para serem insignificantes. Equipamento. Katana sem nome. Espada de grau lendária. A obra-prima de Kurobe. Espera-se que atinja o grau mítico em breve. Aori sem nome. Nota desconhecida. O icônico casaco preto de Rimuru. Máscara anti-mágica. Item mágico. Suprime Magicules. Anel do Lorde Demônio. Item mágico. Encantamento de comunicação mágica. Magia. Magia de espécies de dragão verdadeiro, a sem nome. A definir. Magia da tempestade. Vento que chama a morte. Tempestade da destruição. Raio negro. Fogo preto. Magia de queimar. A definir. Magia elemental. Magia de ataque nuclear. Magia da legião. Técnica de transporte concluída. Barreira mágica. Área anti-magia. Barreira de expansão espacial. Mente e magia mental. Magia de ilusão. Confusão. Canalização. Pensamento. Comunicação mágica. Magia de gravura. Magia espacial. Troca de vestido. Portal VAR. Transporte. Magia de fogo. Incêndio. Bola fogo. Muralha de fogo. Tempestade de fogo. Magia de explosão. Magia de fogo explosivo. Chamas explosivas. Chamas explosivas super altas. Magia do vento. Cortador de vento. Lâmina do tornado. Magia da água. Magia de gelo. Lança de gelo. Espingarda de gelo. Magia da terra. Magia espiritual. Comunicação espiritual. Arte secreta do avivamento. Recordação da alma arcana. Segredo de fé e graça. Magia do espírito espacial. Magia do espírito do fogo. Magia do espírito do vento. Magia do espírito da água. Magia do espírito da terra. Necromancia. Magia de invocação. Magia de invocação de demônios. Portão de invocação de demônios. Evocar demônio maior. Invocar demônio inferior. Magia de invocação elemental. Invocar elemental maior do fogo em Ifrit. Invocar elemental do espaço médio. Evocar elemental de fogo médio em Salamandra. Evocar elemental do vento médio. Evocar elemental da água médio. Evocar elemental da terra médio em Gnomo bestial. Invocar elemental do espaço menor. Evocar elemental inferior do fogo. Evocar elemental inferior do vento. Invocar elemental inferior da água. Evocar elemental inferior da terra. Magia sagrada. Básico. Canhão sagrado, um feixe focado de energia sagrada que purifica rapidamente as magias de um alvo. Enquanto um ser sagrado ou um ser sem magia seria simplesmente empurrado pela onda de choque, é uma técnica infalível para matar monstros. Santo Sino, uma ampla onda de energia sagrada surge do usuário, purificando uma grande quantidade de magias e destruindo quaisquer monstros menores. Campo Santo, normalmente mantido por vários magos trabalhando em conjunto, dentro do raio da barreira, a purificação de todas as magias começa. Monstros menores são mortos instantaneamente, e qualquer ser mágico superior é severamente enfraquecido. A barreira é ainda capaz de impedir o uso de magia regular e selar o uso da maioria das habilidades. Prison Field, uma versão muito mais fraca do Holy Field que enfraquece todos os monstros em uma vasta área e impede a fuga.
curar doenças, recuperação ao utilizar a energia sagrada, feridas e doenças podem ser curadas instantaneamente, em níveis mais altos, até membros e órgãos inteiros podem ser regenerados. Milagre. Desintegração em um processo semelhante ao decaimento nuclear, os perítrons bombardeiam o alvo e os destroem em um nível molecular. Santo raio, um grande feixe ou raio de espíritrons dispara do usuário, contornando todas as barreiras e destruindo o alvo. Ressurreição ao utilizar espíritrons, o usuário é capaz de curar qualquer ferida e até mesmo trazer de volta o recém-falecido. Física magia. Migido. Um fisicamente dirigido que usa o espírito para formar várias construções de água de lupa muito grandes no ar, que na verdade são espíritos de água menores transformados para atender às necessidades do usuário. Isso concentra a energia do Sol em um feixe de calor devastador capaz de atingir milhares de graus. Os construtos se desintegram após o uso, mas a energia necessária para substituí-los e mantê-los é muito pequena. Por serem lentes claras e finas de água suspensa, as construções são quase impossíveis de ver. O tamanho e o número de lentes podem ser alterados para efeitos variados, em dizimar 1000 soldados blindados em um único tiro até matar um único alvo instantaneamente sem som. Ao coletar gotículas de água do vapor d'água na atmosfera, em forma de lentes convexas no céu, Rimuru condensa a luz do Sol até o ponto em que se torna um enorme feixe de laser, semelhante ao uso de uma lupa. A habilidade tem requisitos baixos, as gotas de água podem ser continuamente substituídas quando evaporam. O feixe de energia maciço é um fenômeno físico e, portanto, não pode ser bloqueado por barreiras mágicas. Argus. Uma variação de megido que permite ao usuário observar praticamente em qualquer lugar do planeta, em tempo real, através de um satélite refletivo de água no espaço, e ainda possibilita o lançamento de megido durante a noite. Artes. Vontade de batalha. Battleview transforma as magias do usuário em Fighting Spirit, que melhora a forma física do usuário. Esse aprimoramento é independente dos aprimoramentos baseados em habilidades, portanto, aprimoramentos baseados em habilidades podem ser usados junto com o Battleview. Model View imbui um objeto com aura ou magicures para melhorá-lo. Também pode ser disparado como projéteis muito versáteis, sendo capaz de, entre outras coisas, revestir um ataque mágico ou de habilidade, que pode ser usado como um ataque surpresa ou proteger o ataque de qualquer habilidade anti-mágica, como interferência mágica. Fornid permite ocultar sua presença. A arte funciona em etapas. Primeiro você se livra de qualquer som, depois limpa qualquer cheiro e disfarça sua temperatura, antes de finalmente limpar sua aura e espírito. No nível mais alto, o usuário nem mesmo perturbará as habilidades de renderização de magicures ao redor, como Magic Sense Mode. A única maneira de detectar alguém que dominou Fornid é através de ondas de luz puras ou alguma forma de percepção extrasensorial. Corte da aura. Bala mágica. O usuário reúne sua aura e magias ao redor para formar uma densa bola de energia antes de atirar em seu alvo. Uma das artes mais básicas, mas extremamente versáteis e se adapta ao poder do usuário. Artes místicas. Stormbreak. Rimuru combina a magia da tempestade de Veldora com as artes para revestir sua espada com magia devastadora. É baseado no Melt Slash de Natei, embora a força por trás dele seja muito menor, os poderosos efeitos secundários o tornam igualmente mortal. Melt Slash. O usuário combina magia e artes aplicando desintegração em sua espada e se lançando no oponente em velocidades imensas. Outras habilidades. Master Swordasma. Rimuru é um mestre espadachim treinado por Akurou e refinado em sua luta com Hinata. Ele foi capaz de dominar completamente o Kikagurazaka com pura habilidade. A arma de escolha de Rimuru é uma katana. Great Sage Rafael impede que a psique profunda de Rimuru seja interferida, o que bloqueia tentativas de ler sua mente ou memórias mesmo por seres como True Dragons. Alma especial. Foi afirmado que a alma de Rimuru é extraordinariamente forte em várias ocasiões, sendo esta a razão pela qual os demônios primordiais o seguem, e de acordo com Veldora, Rimuru é a única pessoa que já reencarnou através dos mundos em um corpo totalmente mágico ao mesmo tempo que retém todas as suas memórias. Ciel. Nos eventos do fim do jogo, Ciel obteve uma quantidade significativa de habilidades que, de outra forma, estariam na posse de Rimuru para aumentar seu tempo de reação ao usá-las em situações de emergência. Devido à integração completa de seus núcleos, o Rimuru ainda pode acessar e usar essas habilidades à vontade sem precisar criar novas cópias. Toda a criação. A avaliação analítica. Conversão de atributo. Anulação de canto. Cadeia alimentar. Dominação da lei. Processamento paralelo. Dominação espiritual. Sintetizar e separar. A aceleração do pensamento. Habilidades de subordinados. Habilidades adquiridas via cadeia alimentar e utilizáveis via manipulação da lei. Habilidades únicas. Cozinheiro, Shion. Divino Berserker, Shion. Generalíssimo, Benimaru. Atacante das sombras, Souei. Analista, Shuna. Fabricante, Shuna. Mestre marcial, Akurou. Artesão divino, Kurobi. Rei lobo mágico, Hanga. Magic Wolf Summon, Gobta. Afinador, Gabiru.
Guardião, gelado. Gourmet, gelado. Tentador, diablo. Reversor, bereta. Habilidades extras. Ultra instinto. Dominação do pensamento. Reversão sagrado demoníaca. Óleo celestial que é a Vengase. Dominação flamejante. Queimadura mágica. Identificar armadura. Memória perfeita. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!